Desde já eu quero agradecer aqui o privilégio que é estar nessa casa, privilégio que é estar do lado do pastor Cairo, que para mim é um grande exemplo de homem, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 11, por favor. Amém? Queria agradecer a Adriele que me chamou, queria louvar a Deus pela minha namorada Ana Júlia, a Laiane que está aqui também, amém? Eclesiastes, capítulo 11. Amém? Alguns irmãos ainda estão folheando. Neste culto de jovens, é como o irmão falou, todo mundo aqui é jovem. Amém? Todo mundo aqui é jovem, então pegue a palavra para você. Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Alegra-te, ó jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Portanto, remova a angústia do teu coração e retire o mal da tua carne, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Amém? Pode se assentar. Amém. Aleluias. Gostaria que o irmão do violão. Amém? E eu acredito nesta noite que a minha geração ela é profética. Eu acredito que nessa noite minha geração tem valores, sim. Uma geração eleita, assim como diz a Bíblia. Nós possamos ver que ao longo dos anos, ao longo do tempo que vem passando, a juventude tem se curvado mais para o lado do mundo. E eu posso falar muito bem do mundo porque eu vim dele. Eu não sei já me apresentar para os irmãos, me chamo Davi Guilherme, sou ali da sede, e não venho de uma família cristã, não venho de um lar evangélico, conheci Jesus no começo da minha adolescência, e eu venho pregando um tempo, e Deus vem me ensinando um coração ser grato por Deus. Como o irmão falou, ele falou, eu refleti na hora, a gente saber onde Deus nos colocou. Isso é importante para cada um, para jovem, para criança, para já quem é de idade. É importante saber disso, de onde você veio, de onde Deus te levou. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está pensando, mas creia que Deus reservou essa noite para Ele colocar uma palavra no teu coração. Amém. Eu, assim que recebi o convite da Adriele, eu fiquei bastante feliz. Que assim como eu disse, o pastor Cairo é um homem que eu admiro demais. É um pastor Roberto e vem ele. E é assim, é tenso pregar do lado do pastor Cairo. É tenso. Amém? Sou da geração que tem sonhos, que profetiza e tem visão. A Bíblia ela relata muitos exemplos de jovens que foram servos de Deus, como Davi, José, Daniel, Samuel, Josué, Timóteo e um grande jovem que eu gosto, Jeremias. Amém? Frequentemente nós prendemos a seus exemplos, porém não podemos esquecer que eles pagaram um grande preço. Amém? Muito alto para viverem na presença do Senhor. No tempo desses jovens não era tão diferente. O que é pecado hoje sempre será pecado. Desde o tempo de Cristo. O que é pecado sempre será pecado. Amém? Aliás, naquela época, o tempo da perseguição era muito maior do que a de hoje. Porque nós vivemos o tempo da graça em uma sociedade livre.
No mundo que tem tantas coisas boas para nos oferecer, existe um preço para ser um jovem cheio de Deus. Muito esforço, assim como diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, a palavra diz que seríamos odiados por causa do nome do Senhor Jesus. Eu não sei se os irmãos conhecem, acompanham esses jornais e tudo, e essa guerra que teve da Rússia e Ucrânia, lá no quartel ela ocorreu muito, porque é o que era se falado, que os cristãos estavam sendo mortos. Irmãos, vocês param para pensar, o irmão que tem uma Bíblia no celular é morto. E o que devemos saber, o que devemos crer, é que Jesus está muito perto de chegar. Que devemos agarrar a Ele como um filho agarrando o pai. Amém? Mas devemos tomar a nossa cruz, perder essa vida terrena para ganhar a vida eterna. Diz lá em Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 38. Porque no mundo temos aflição, mas teme de bom ânimo, porque Deus venceu o mundo. Nós somos do mundo, não pertencemos ao mundo, pertencemos ao Senhor Jesus. Quem pode glorificar essa noite? Tudo que tem um preço tem uma recompensa. Por isso sabemos que, embora seja difícil para um jovem, vale a pena servir a Deus. E desde o tempo que eu cheguei, adentrei essas portas, Deus ecoava no meu coração, pastor Cairo. Eu vejo pelos meus olhos da fé que essa igreja será cheia de jovens. Mas cheia de jovens de Deus, jovens rendidos aos pés do Senhor Jesus. Pastor, cara, a gente já vê crianças sendo profetas. A gente já vê, meu Deus do céu, aquela criança ali me impactou de um tanto. É só crianças, mas os corações delas estão entregues a Jesus. Aleluias. Lá em Jeremias 5, lá em Jeremias 1, 5, tem uma passagem muito interessante, onde Deus ele vai até Jeremias e a palavra é o seguinte: Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi e te designei profetas das nações. Jeremias, se sentindo improvável, até às vezes se desmerecendo, pegou e falou: Senhor, mas eu sou muito jovem. Senhor, mas eu não consigo. Então o que eu quero trazer para você com essa palavra? Que você pode estar se sentindo improvável, que você pode estar se sentindo fraco na fé, você pode até pensar que Jesus te abandonou, que você não é capaz para falar do amor dele, ou de viver o propósito que Deus determinou para a tua vida. Eu vim trazer essa mensagem, essa palavra profética. Entenda, desde o ventre da tua mãe, Ele te designou profetas às nações. Eu profetizo essa palavra sobre sua vida. Você pode até se sentir improvável, mas Deus vai te trazer provável para tocar e magistrar a sua geografia. Meu Deus. Você pode até ser pequeno. Você pode até as crianças. Entenda, Deus vai te usar da maneira que você tem que ser usado. Ele vai te usar para tocar onde você for. Como eu disse, eu posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre ser improvável. Eu nunca, irmãos, nunca pensei que eu estaria um dia num altar pregando a palavra do Senhor Jesus. Nunca pensei. Mas como eu disse, a gente pensa que a gente é improvável. Mas Deus, ele tem um plano perfeito. Eu creio nisso. Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu esses dias estava falando para minha namorada, eu falei, velho, como é que Deus é perfeito conosco?
Eu lembro quando eu estava prestes a entrar no exército, eu orava bastante. Irmãos, pensa num homem que aprendeu a orar para entrar no negócio, fui eu. Todo dia, 3 horas da manhã, estava orando. E Deus me abençoou. Deus conseguiu realizar meu sonho e ainda mais um pouco. Porque o que Deus tem para você não é só aquilo que você pensa, não. É mais além do que você pensa. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Como eu falei, essa igreja será cheia de jovens. Mas será por consequência. Será pela palavra pregada neste lugar. Aleluias. A primeira marca de um profeta não é o dom da profecia, mas é o encontro com Deus que o separou. Para você ser um jovem cheio de Deus, para você ser uma pessoa cheia de Deus, você tem que ter oração. O que eu falo bastante nas minhas pregações, toda pregação eu falo isso. Há um céu aberto, num quarto fechado, quando eu começo a orar. Quando você entra no seu quarto, fecha a tua porta e ajoelha, ei, irmão, não tem Satanás que aguenta, não. Todo o enfermo, toda a maldição cairá por terra. Meu Deus. Não faça só sonhar, comece a realizar em Deus tudo que você planejou. Eu te pergunto essa noite, não me responda, responda para Jesus. Você está disposto a pagar o preço? É como eu falei, antes de eu entrar no exército, eu orei bastante. Jesus me colocou lá, falou, agora é hora de você pagar o preço. 5 horas da manhã, vocês podem me ver ali na parada ali de São José, que eu estou lá. Esperando o ônibus para ir para o quartel. Mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. E não dá um fardo que você não consiga carregar. Amém? Talvez pagar o preço seria confiar em Deus, ter fé e ter a certeza de que tudo dará certo. Deus está contigo. Vamos refletir sobre as recompensas do que é servir a Deus na juventude. Primeiro tópico, alegria. Versículo 9. Alegre-te, jovem, na tua juventude. Alegria e disposição para viver é uma característica marcante de um jovem. Onde se encontra um grupo de jovens, há animação e alegria. Depois que vem para a igreja, cria-se um mito do que o jovem crente tem que ser carrancudo, tem que ser um crentão, um santão. Amém? E sempre guarde quem é melhor do que os outros, mas não é bem assim. O jovem que conhece a Jesus é alegre, é bem disposto. Eu falo que ele é diferente. É um jovem diferenciado, é um jovem diferenciado no trabalho, é um jovem diferenciado na escola. Amém? Aleluias. A diferença é a fonte dessa alegria. A alegria do jovem cristão não é a mesma do mundo. Lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, eu tenho um negócio comigo, todos os dias antes de trabalhar eu falo, Jesus, esteja mais comigo neste dia, esteja comigo neste dia. Meu dia é feliz. Não importam o que acontece, mas eu continuo feliz porque eu sei que Deus é comigo. Porque você tem que ter a certeza que Jesus está contigo. Amém? Aleluias. A igreja precisa de alcançar a juventude para dar alegria e força na obra de Deus. Porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendo vencido o maligno. 1 João capítulo 2, versículo 14. Muitas vezes vemos jovens fracos sendo vencidos pelo mundo, caindo em depressão, caindo na ansiedade, nas angústias.
A gente perdeu muito dos nossos jovens com essa pandemia, que as igrejas ficaram fechadas, que os jovens se afastaram mais do caminho do Senhor Jesus. Eu posso falar isso com autoridade, porque eu também fui assim. Mas é como eu disse, a palavra do Senhor Jesus tem que estar nos nossos corações. Não importa se você é jovem, não importa. Você tem que pregar a palavra para quem precisa. Amém? Aleluias. Mas quando a alegria do Senhor mas quando a alegria do jovem é a alegria do Senhor, ele vence o mundo tendo uma alegria e uma paz duradoura. Jovem, alegre-se em Deus e não no mundo. Eu falo que o de repente de Deus vai acontecer a partir do momento que queremos ser pessoas diferentes, quando queremos ser jovens diferentes. Segundo tópico, prazer. Versículo 9, parte B. Recreie-se o teu coração, dias da tua mocidade. No mundo moderno, oportunidade para recreação e diversão é o que não falta. Temos sido bombardeados por propostas de distração, por bandejas que o diabo tenta nos enganar. O diabo é como eu disse, ele tenta pegar os jovens, ele tenta pegar quem ali é o mais fraco. E eu fico, como eu disse, eu fico bastante feliz de crianças falarem da palavra de Deus com tamanha intensidade. Aleluias. O jovem é o alvo disso, tudo porque é importante para o jovem a se divertir e a recreação faz parte da mocidade. Ao dizer recreie-se o teu coração, poderia ser traduzido na linguagem popular como curtir a vida. Mas o que é curtir? A palavra curtir significa suportar, padecer, sofrer, calejar, maltratar, envelhecer ou apodrecer. Quando eu li isso aqui, eu falei, irmão do céu, a palavra curtir traz tanta negatividade assim. Amém? Por isso, muitos jovens que extravasam com exageros na sua mocidade, quando não terminam a sua existência prematura, absorvem doenças ou envelhecem cheios de problemas. Esses dias eu estava conversando com meu avô, perguntei, vô, como é que foi a juventude do senhor? Aí ele falou, Davi, eu não soube aproveitar minha juventude. Minha juventude eu vi passar de uma tamanha maneira que eu não pude aproveitar que Deus tinha reservado para mim. Aí eu falei, eita Deus. Amém? Aleluias. Quem disse que servir a Deus é algo desgostoso? Quando conhecemos a Jesus, aprendemos a recrear diferente. Aprendemos a nos divertir diferente. Aleluias. Passamos a ter prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo, capítulo 1, versículo 2. Precisamos aproveitar bem a juventude. O prazer de servir a Deus é maior que qualquer outra adrenalina ou emoção que nada neste mundo pode proporcionar. Jovem, busque a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Irmão, escute isso. Eu não sei como será o ano que vem. Eu não sei como vai ser os próximos dias. Eu não sei como a igreja vai ficar. Mas deixa eu te falar o que eu costumo falar nos altares que eu já tenho passado. Eu não sei como serão os próximos dias, mas eu oro por uma coisa, que Deus tenha ele em todos os dias. Para que Deus esteja nele todos os dias. Amém? Terceiro tópico, futuro. Versículo 9, parte C. Anda pelos caminhos. João, capítulo 14, verso 6.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por onde devemos andar, conhecer e viver, os caminhos e os pensamentos do mundo não são como os caminhos e os pensamentos do Senhor Jesus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor, lá em Isaías capítulo 55, versículo 8. Por isso, o jovem feliz é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu Deus. O andar do jovem que serve a Deus é na presença do Senhor Jesus. Por isso está sempre satisfeito. A Bíblia, ela vai relatar que o caminho é estreito para o céu. O caminho é estreito para alcançar Jesus. Mas o mais engraçado, o caminho do diabo é mais largo. Você pode passear, você pode dançar. Vocês viram a diferença? Servir a Deus não vai ser fácil. Mas lá no alvo vai estar Jesus te esperando de braços abertos. Aleluias. Quem crê essa noite? Amém? Aleluias. O futuro pertence a Deus e o ninguém é dado conhecer o que acontecerá, nem daqui a um segundo, mas o jovem que se rende à vontade de Deus tem uma vida de sucesso e bênção. Não adianta projetar um sucesso, não adianta você planejar o seu futuro. Se faltar a presença de Deus, acaba tudo. Você não tem um futuro promissor. Você não tem uma família em Jesus. Isso não é só para jovem, não, é para todos. Meu Deus do céu. Jovem, seu futuro está na mão de Jesus. Amém? Sacrifício. Na palavra vai relatar que antes de Salomão sacrificar, diz que ele amava a Deus por atitudes. O seu amor por Deus é revelado no sacrifício que você faz. Não estou falando para os irmãos seguir o que eu estou falando, não. Mas foi umas 3 vezes que eu fiz isso, eu acho. Eu fui da feira até o DVO, andando, lá para o Monte DVO. Isso aí eu saí de madrugada com os irmãos, chegava lá, eram umas 4 da manhã, chegava lá no monte, oração de 10 minutos. Mas, irmãos, assim, foi o meu sacrifício para Deus. Eu não estou falando para os irmãos seguir o que eu estou falando, mas eu estou falando só para dar uma ênfase. Amém? Salomão vai para Gideon, em hebraico significa monte. Salomão entendia que para sacrificar tinha que ser no lugar apropriado. Seu sacrifício tem que ser feito no altar. Porque o altar não toma, o altar devolve. Eu acho que a igreja não entendeu não, pastor. O altar não toma, o altar devolve. Aleluias. O que não é Isaac não tem transforma. Salomão sacrifica 1000 holocaustos. Quem faz o que ninguém faz, recebe o que ninguém nunca recebeu. Glória a Deus. Quer receber? Então esteja disposto a sacrificar tudo que você tem. Entregue a Ele tudo que você tem. Meu Deus. Salomão roga a sabedoria. Está na hora de mudar a oração. Não peça por carro, não peça por casa, não peça por moto e etc. Peça estrutura para receber a porção que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos parar com essa oração gananciosa, pedindo carro, pedindo um emprego melhor.
Vamos pedir para Deus o que Ele tem de melhor para nós. Ame a Deus e não o sacrifício. Vá para o altar quando for sacrificar. Dê destino para o seu sacrifício. Tópico 4. Satisfação. Ainda no versículo 9. Satisfazem o teu coração. Amém, irmão? Obrigado. Prazer e alegria não faltam no mundo, mas a maioria é coisas passageiras. As pessoas estão em busca de algo de satisfação e nunca param de buscar algo que lhes dê um pouco de prazer. Só Jesus nos satisfaz, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Você já viu alguém satisfeito no mundo? Eu te pergunto nessa noite, você já viu alguém satisfeito estando no mundo? Bom, se for para parar para pensar, você reparar aquela pessoa que está no mundo, ela sempre reclama de algo. Ela sempre tem algo para... Meu Deus do céu, essa semana eu estou devendo até... Meu Deus do céu, o meu chefe ele não presta. Meu Deus do céu, minha família está desestruturada. Vocês podem perceber, quem está no mundo nunca está satisfeito. Meu Deus. Creio que não, porque para estar satisfeito no mundo tem que estar constantemente em busca de alegrias que são passageiras. Uma festa, roupa, dinheiro, carro bom, carro de luxo, uma casa dos sonhos. Vícios e coisas que não satisfazem. O jovem cristão não depende de ter um show ou balada para estar satisfeito, porque tem em si a satisfação de estar em Jesus. Glória a Deus. Meu Deus do céu. A alegria do jovem cristão é diferente, é melhor, porque satisfaz, não é aquela alegria momentânea, é aquela alegria instantânea, aquela alegria que sempre é eterna. Meu Deus do céu. Jesus disse que é o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Irmãos, é coisa de louco, olha o que Jesus te fala. Que quem vem a Ele jamais terá fome. Meu Deus do céu. E o que crê em mim jamais terá sede. Lá em João capítulo 6, versículo 35. Lá em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: porque Ele nos satisfaz plenamente com vida abundante. Jovem, só Jesus te satisfaz plenamente. Aleluias. Tópico 5, vigilância. Ainda no versículo 9, e agradam aos teus olhos. Somos atraídos pelo olhar. Adão e Eva caíram nessa quando viram que o fruto da árvore era agradável aos olhos e perderam a vida eterna. O mundo tem investido muito em criar coisas que são agradáveis aos olhos para conquistar os jovens, para os olhos para conquistar as pessoas. Meu Deus do céu. O mais velho truque do diabo é se travestir tentando enganar as pessoas, fazendo-te anjos de luz. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 diz: coisas que agradam os olhos não faltam para oferecer aos jovens de hoje, mas nem olhos, nem ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para o que o amou. Então não podemos nos deixar ser enganados pelo olhar como concupiscências dos olhos. Lá no 1 João capítulo 2, versículo 16 fala: mas precisamos andar por fé e não por visto. Meu Deus do céu. Jesus é forte. Sempre vigiando e orando para não cair em tentação,
Para isso, podemos usar o capacete da salvação. Quem se lembra do capacete da salvação? Amém? Amém. Aleluia. Que protege nossa cabeça, mente, ouvidos, lábios e olhos, para com discernimento espiritual possamos perceber isso. Jovem, seja vigilante para não ser enganado nas tentações do diabo. Tópico 6, compromisso. Já está acabando. Bem? Versículo 9, parte C. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus pedirá conta. Muitos jovens evitam pensar que têm que prestar contas, afinal, tem muito pela frente. Pelo contrário, são aqueles que menos têm tempo, que mais têm o que acertar. Este acerto de contas não é só para aqueles que têm o dever, mas também para aqueles que têm o receber. De acordo com nossas escolhas, será as nossas recompensas. As decisões da juventude determinarão todo o futuro de uma vida. Então escolhe, pois a vida para que vivas. Às vezes somos tentados a olhar porque os lados e ver como os jovens do mundo se alegram tanto. Mas devemos olhar só para Jesus. Assim como eu falei, devemos olhar só para o alvo. Aleluias. E ver que teremos uma grande recompensa. Um jovem cristão é comprometido e responsável em tudo que faz. Jovem, tenha compromisso em Deus. Último tópico, livramento, versículo 10. Aparta, pois, o teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. O que Deus tem para cada um é bem melhor. Assim como eu disse, o que Ele tem para cada um é bem melhor do que pensamos. Amém? Aleluias. Deus sempre nos dá livramento de tantas coisas ruins que há neste mundo. Por isso Jesus nos ensinou a orar, porque nós livra do mal. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13. Seja o mal que há no mundo, ou até mesmo os males que nos mesmos sentimos, pensamos ou fazemos. Quando Jesus entra na vida de um jovem, tira tudo que é de ruim da sua vida, lhe dá um novo coração, lhe dá um novo começo. Aleluias. Mudando seus desejos e vontades para aprender a buscar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A única forma de os jovens estar protegidos dos perigos deste mundo é vivendo na presença de Deus. Jovem, Deus te livrará de todo mal. Dedique a sua juventude, versículo 10, parte B. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Temos que pensar que da mesma forma que um dia não existimos, um dia deixaremos de existir neste mundo. Da mesma forma que um dia fomos crianças, um dia a gente vai ser adulto. Amém? Adulto e velhos, ou seja, tudo é passageiro nessa vida. Deus quer uma juventude alegre e animada no Senhor Jesus. Não é só no mundo que existe prazer. A gente tem que ter isso na mente. Não é só no mundo que a gente tem que ter o prazer de aproveitar a vida. Na casa do Senhor a gente consegue isso. Jovem, vale a pena servir a Deus. Não é só pregar. Deus nos chamou para duas coisas: adorar a Deus, ganhar almas para Jesus. Muitos têm pensamento em só pregar, em só cantar e etc. Isso não é errado, é muito bom, é ótimo. Porém, eu te pergunto, cadê a busca pelas almas? Estamos numa geração que está precisando mais de um abraço do que uma pregação perfeita. Uma geração onde muitos jovens têm a falta da paternidade de Jesus, que é algo muito sério. O que eu quero falar para você em poucas palavras não é pregar, não é só pregar,
é sobre ser a pregação viva. Meu Deus. Se você sabe qual o grande valor de uma alma, nunca iríamos deixar de falar de Jesus para as pessoas. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim, um versículo bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, isso mesmo. Deus entregou o seu Filho, Ele não emprestou, Ele não fez negócio, Ele não falou que uma hora ou outra Ele iria buscar. Deus deu tudo que tinha para que você estivéssemos aqui, para que eu e você estivéssemos aqui. Você é filho. Meu Deus. Gostaria de chamar a irmã Quilova? Amém? Pode ser, pastor? Elivânia? Amém? Gostaria de chamar o